Boa noite, amigos. 13 de março de 2025, quinta-feira, tá? Esse é o canal Leitura Interativa. Prazer, eu sou a Ana Lúcia. O objetivo do canal é eu ler alguns livros e vocês ouvirem fazendo uma outra coisa, como se você estivesse no rádio, que assim eu trabalho junto com você e não te atrapalho, e nós aumentamos juntas o nosso conhecimento, tá bom? E eu também estou lendo o livro pela primeira vez. Eu não li o livro antes, entendeu? Para mim ter a surpresa assim junto com vocês, né? As mesmas emoções. Então eu também não conheço esse livro, vou começar a ler ele agora. Se chama Tragam a Túnica Nova, de Atahualpa AP Filho. Depoimentos de irmãos acolhidos pela Pastoral de Rua e Oficina de Jesus, obras do Padre Quinha. Contracapa. No fundo, a Oficina de Jesus é uma instituição de Jesus, onde dois rapazes totalmente sem criatividade, conversando, partilhando a dor do irmão, partilhando o sofrimento, partilhando o como ajudar, de repente ouvem uma voz e dizem assim: vamos fazer um encontro para eles. Eu sempre fiquei encantado, sempre me chamou a atenção o fato de pessoas ajudarem os pobres. E o Zeca, há muito tempo, já levava as pessoas para a casa dele, uma casa que ele estava mobiliando para se casar. Às vezes o Zeca pegava um pobre, levava para essa casa, dava banho, dava roupa e deixava-o na casa, porque aquele pobre não tinha para onde ir. Eu estava visitando os irmãos na rua e o Zeca fazendo esse trabalho de acolhimento. Assim nos encontramos. Entre nós dois havia essa presença viva de Jesus, uma espiritualidade, e dessa espiritualidade surgiu a Oficina de Jesus, Padre Quinha. Muito bem. Tragam a túnica nova. A ressurreição de Cristo alimenta a nossa fé para que a paz esteja sempre conosco. O Padre Quinha, imensuravelmente, o amou ao acolher os irmãos mais necessitados na sublimação da fraternidade e no resgate da dignidade de tantos acolhidos. Recebeu a proteção e as bênçãos de Nossa Senhora, sua mãe. Por uma solicitação dele, aqui reunimos depoimentos de quem encontrou na Oficina de Jesus e na Pastoral de Rua o alicerce para reconstruir a própria vida. O título deste livro foi sugerido por ele, pois sintetiza a proposta do acolhimento fundamentado na parábola do filho pródigo. Recebi essa incumbência depois que o entrevistei com o propósito de divulgar os resultados obtidos pelo seu trabalho, que já repercutia na cidade. A entrevista citada foi publicada no Jornal Diário de Petrópolis em 25 de agosto de 2005. E assim comecei essa caminhada que me reevangelizou. Quando ele partiu para a casa do pai, tive que reescrever os capítulos e inserir não só dados biográficos, mas também o que vi e ouvi quando estava ao lado dele. Ou acompanhando os jovens da Pastoral de Rua. Obrigado, Padre Quinha. Perdão pelas minhas ilimitações. Caro leitor, também lhe peço desculpa por não ter concluído este livro antes. A obra continua e continuará de mãos dadas com Maria Atahualpa AP Filho. Servo de Deus. O Padre Quinha recebeu na pia batismal o nome de José Carlos Medeiros Nunes. Nasceu no dia 1º de julho de 1956, no distrito de Itaipava, em Petrópolis. O filho do senhor José Leal Nunes, senhor Zeca, e da senhora de Janira de Medeiros Nunes, dona Deja, tinha 4 irmãos, Luiz Fernando, Jorge Luiz, Marco Antônio e João Henrique. Estudou na escola Celina Schener, antiga dona Amilta, e no liceu de Itaipava. Ingressou no seminário diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, em 1982. Cursou filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote em 11 de dezembro de 1988, pelo bispo Dom José Fernandes Veloso, com a presença de Dom Manuel da Cunha Sintra, então bispo emérito da Diocese de Petrópolis. Criou a Associação Oficina de Jesus com o objetivo de acolher pessoas que sofrem por causa do alcoolismo e da dependência química, oferecendo-lhes uma túnica nova. Padre Quinha partiu para a casa do pai em 18 de janeiro de 2013. Foi sepultado no cemitério municipal de Itaipava em 18 de janeiro de 1919. Nossa, foi sepultado. Nossa, bom, foi trasladado para a cripta da igreja de São José de Itaipava. As graças alcançadas por sua intercessão alimentam a certeza de que esteve entre nós um servo do Senhor, que viveu para amar os mais necessitados, sempre com a proteção da Virgem Maria. Capítulo 1, Perdão. Toda hora, todo dia, de mãos dadas com Maria. Antes das homilias, o Padre Quinha comumente rezava uma Ave Maria. Este livro, que procura relatar um pouco do seu trabalho, não poderia iniciar sem este pedido de bênção a Nossa Senhora.
Sem essa invocação a Maria, Mãe de Jesus, a publicação deste, embora tardia, consiste no cumprimento de uma solicitação. Tragam a túnica nova. Foi o título sugerido por ele. Recebi o convite para relatar os depoimentos de irmãos acolhidos pela pastoral de rua e pela oficina de Jesus. Aceitei-o prontamente, mas não tinha dimensão do trabalho que ele desenvolveu em Petrópolis. E pelo que testemunhei, concluí que não há como mensurar a caridade que o padre Quinha realizou ao longo de sua permanência física entre nós. E para atender o pedido que ele me fez, tive que visitar os sítios de recuperação, as casas de apoio, conhecer o funcionamento da obra, a forma de acolhimento e a abordagem dos irmãos nas ruas. E por essa convivência, tornei-me membro da pastoral de rua. Fui envolvido por um ciclo de amizade que me permite dizer a palavra amor. É que melhor traduz o trabalho da Oficina de Jesus e da pastoral de rua. O amor de Deus ao próximo. Confesso que nesse período passei por uma reevangelização. O rosto de Cristo ficou nítido no irmão mais necessitado. A presença de Deus na obra é inquestionável. Quando me propus a fazer este trabalho, também não tinha a dimensão das lesões provocadas pelo álcool e por outras drogas. O que conhecia era ínfimo, por isso passei a ler, a pesquisar sobre os efeitos das drogas ilícitas e ilícitas mais consumidas, além de mergulhar nos livros de psicologia. Procurei conhecer o trabalho dos grupos de autoajuda para entender melhor o comportamento das famílias diante do problema do alcoolismo e das dependências químicas. Em suma, procurei um suporte teórico para escrever. Quando dei o livro por concluído, entreguei uma cópia dos originais ao padre para que ele pudesse ler e fazer-nos considerações e as alterações que achasse convenientes. Houve um silêncio por alguns dias. Deduzi que ele não havia gostado. Pensei comigo, ele deve ter achado os capítulos muito secos, duros, sem carisma, e deveria ter enfatizado a vivência, destacando mais os testemunhos. Era preciso rever o conteúdo do livro, mas tivemos poucos encontros para a recomposição dos capítulos. Na última vez em que estivemos juntos para rever o que havia escrito, ele reafirmou que era para focar nos depoimentos que justificam a existência da obra. Nesse momento, entendi que teria que cortar as estatísticas, as citações técnicas, o exagerado enfoque científico que o livro continha. Aprendi mais uma vez que a humildade, a simplicidade é que devem ser evidenciadas. Percebi que não seria necessário tentar explicar todo o processo que leva uma pessoa ao mundo das drogas, sem nem descrever a mudança do metabolismo do corpo humano diante do consumo do álcool. O desejo dele era mostrar que é possível tirar alguém do fundo do poço, não explicar as angústias e o suplício das drogas. E foi assim que entendi o título que ele sugeriu: Tragam a túnica nova. O abraço, a alegria do pai diante do filho recuperado, o acolhimento, o perdão, o trabalho do bom pastor no resgate da ovelha perdida. Quando recebi a notícia da morte do Padre Quinha, em 18 de janeiro de 2013, veio a pergunta: e agora? Como continuar? Senti a dimensão da palavra solidão. Bateu forte a tristeza, um profundo sentimento de frustração. Ficou ratificada mais uma lição. Não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Protelei alguns projetos, não me desprendi para segui-lo, porque nunca imaginei que ele poderia partir assim tão cedo, embora tivesse conhecimento do seu problema cardíaco. A palavra insubstituível sempre surge quando se trata da partida de um ser único. Peço perdão por não ter me doado. Refazer o livro passou a ser também um compromisso pessoal. Reler e retirar dos excessos foram as tarefas mais fáceis. Difícil foi ouvir novamente as gravações, relembrar as palavras dele sem as lágrimas nos olhos, sem sentir um aperto no coração. Depois do trabalho da releitura, percebi também que havia implicitamente no que tinha escrito uma indignação com as desigualdades e com a exploração da miséria. E por esse ângulo ficou exposta uma crítica aos órgãos públicos responsáveis pela assistência social. É humanamente compreensível a atitude do discípulo que, ao ver Jesus sendo preso, tenha sacado a espada e ferido a orelha do soldado romano. Contudo, está provado que a violência não tira ninguém do fundo do poço, somente uma mão estendida com amor é capaz de resgatar a vida,
A minha crítica não iria contribuir em nada, reconheço. Realmente o padre tinha razão. Confesso também que não tenho como traduzir em palavras a emoção, as lágrimas, os gestos das mãos, as tensões presentes nos rostos que nos relataram as suas vidas. Com o objetivo de contribuir para a história da Oficina de Jesus da Pastoral de Rua, reli, refiz os capítulos, procurei reencontrar os irmãos que tinham dado depoimentos. Conversamos sobre a ausência do padre e do compromisso de permanecer na sobriedade para também reiterar o amor ao trabalho dele. Eu já sabia que não iria também reiterar o amor. Eu já sabia que não iria encontrar todos. Alguns morreram, outros mudaram de cidade. O padre mudou muita gente. Essa mudança nenhum livro traduzirá, por mais eficiente que seja o seu autor, porque essa mudança ocorreu no interior das pessoas, onde só a palavra de Deus é capaz de penetrar e operar milagres. Resta-nos evidenciar a presença da ação de Deus entre os homens e ampliar os meios para a conversão e para a consolidação da fé. Esta é a concreta tira o irmão da sarjeta erguendo dignamente. O empirismo que se atribui a ela materializa-se na face do irmão acolhido, que se distanciara por causa dos vícios. Quanto mais se aprofunda na fé, mais se encontram razões para viver na sobriedade e mais se procura ajudar o irmão. Não há como manter a fé sem o amor, e sem este não há caridade. Por isso que os fundamentos da ação da Oficina de Jesus e da Pastoral de Rua estão relacionados a estes 3 itens: amor, fé e caridade. Página 19. Para Jesus, o trabalho voluntário não se justifica apenas pela ideia da responsabilidade social ou da prática da cidadania, porque assim se restringirá à mera ação filantrópica, que também tem seu valor e sua importância perante a sociedade. Aos olhos de Deus, as atitudes do cristão devem estar essencialmente impulsionadas pelo amor. Por isso, a Oficina de Jesus, que é uma instituição de utilidade pública, não se move apenas por questões cívicas, sociais, mas pelo amor de Deus, que reconduz à fé e à caridade. Não é por demais repetir que o amor é a força motriz do acolhimento. Não há como resgatar um irmão do alcoolismo e do mundo das drogas sem um gesto de carinho. Ele tem que se sentir amado, e desse sentimento vem a esperança de tirá-lo das celas dos vícios. Isso é possível, porque o amor é paciente. O amor é benigno, não é invejoso. O amor não é orgulhoso, não se envaidece. Não é descortês, não é interesseiro. Não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, não regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7. Não há dúvida de que o êxito alcançado pela Oficina de Jesus e pela Pastoral de Rua se deve à espiritualidade vivenciada durante o período de tratamento. Essa orientação era conduzida pelo Padre Quinha, que amava imensuravelmente. Hoje é mantida pelo Padre Rafael Soares, vigário da Caridade, designado para essa função de conduzir as pastorais sociais pelo bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. A obra continua, agora sem a presença física do Padre Quinha, mas com a sua presença espiritual, com a sua intercessão ao lado da Virgem Santíssima. O crescimento desse trabalho também será mantido, com a lembrança eterna do Padre, que tanto se dedicou ao acolhimento dos irmãos menos favorecidos, e todo esforço será sempre para oferecer a túnica nova aos que necessitam. Quando é preciso acolher um irmão, não se questionam as razões que o levaram ao mundo das drogas. Primeiro, procura-se amá-lo como um filho de Deus, expondo a misericórdia dele no resgate da autoestima, destacando a importância do perdão nessa trajetória em busca da sobriedade. Pelos que se mantêm na sobriedade, pelas famílias reconciliadas com seus entes queridos, pela espiritualidade vivenciada a cada dia, a Oficina de Jesus e a Pastoral de Rua merecem a consideração, o apoio e a ajuda dos cristãos para continuar com essa missão de servir aos que precisam sair da escuridão das drogas. A Oficina de Jesus e a Pastoral de Rua consistem em uma luz que brilha para aqueles que estão no vício, sem perspectiva de vida, uma vez que apontam um caminho que leva a Deus.
Esta saudade que temos do Padre Quinha ganhou um imenso conforto, uma grande esperança com a presença universal do Papa Francisco, que nos deu a graça de refletir de forma mais contundente sobre as atitudes de São Francisco de Assis. Em visita ao Brasil pela Jornada Mundial da Juventude, em 2013, no Hospital São Francisco de Assis, na Providência de Deus, no Rio de Janeiro, o nosso Papa disse: abraçar, abraçar. Precisamos todos de aprender a abraçar quem passa necessidade, como fez São Francisco. Há tantas situações no Brasil e no mundo que reclamam atenção, cuidado, amor, como a luta contra a dependência química. Frequentemente, porém, nas nossas sociedades, o que prevalece é o egoísmo. São tantos os mercadores de morte que seguem a lógica do poder e do dinheiro a todo custo. A chaga do tráfico de drogas que favorece a violência e que semeia a dor e a morte exige da inteira sociedade um ato de coragem. Não é deixando livre o uso das drogas, como se discute em várias partes da América Latina, que se conseguirá reduzir a difusão e a influência da dependência química. É necessário enfrentar os problemas que estão na raiz do uso das drogas, promovendo uma maior justiça, educando os jovens para os valores que constroem a vida comum, acompanhando quem está em dificuldade e dando esperança ao futuro. Precisamos todos olhar o outro com os olhos do amor de Cristo, aprender a abraçar quem passa necessidade, para expressar solidariedade, afeto e amor. Sempre com Jesus, nunca sem Maria. A obra do Padre Quinha precisa continuar, pois consiste nesse abraço que o Papa Francisco tanto enfatizou. E ele, nesse dia em que visitou o citado hospital, também nos falou. Mas abraçar não é suficiente. Estendemos a mão a quem vive em dificuldade e a quem caiu na escuridão da dependência. Também sem saber como, e digamos-lhes: você pode se levantar, pode subir, é exigente, mas é possível se você o quiser. Queridos amigos, queria dizer a cada um de vocês, mas sobretudo a tantas outras pessoas que ainda não tiveram a coragem de empreender o mesmo caminho de vocês: você é o protagonista da subida, esta é a condição imprescindível. Você encontrará a mão estendida de quem quer lhe ajudar, mas ninguém pode fazer a subida no seu lugar. Mas vocês nunca estão sozinhos. A igreja e muitas pessoas estão solidárias com vocês. Olhem para frente com confiança. A travessia é longa e cansativa, mas olhem para frente. Existe um futuro certo que se coloca numa perspectiva diferente relativamente às propostas ilusórias dos ídolos do mundo, mas que dá um novo impulso e nova força à vida de todos os dias. Carta Lumen Fidel. A vocês todos quero repetir: não deixem que lhes roubem a esperança. Não deixem que lhes roubem a esperança. Mas digo também: não roubemos a esperança. Pelo contrário, tornemo-nos todos portadores de esperança. É possível portar essa esperança quando se tem a certeza da misericórdia divina, porque o perdão é indispensável no resgate da dignidade de quem pretende se libertar do mundo das drogas. A nossa esperança é concreta. Acreditamos na proteção de Deus e na intercessão de Maria. Um relato autobiográfico. Quando me conscientizei de que precisava me organizar melhor para acolher os depoimentos dos irmãos, comprei um gravador para registrar os relatos que ouvia. Passei a usá-lo também nas conversas com o Padre Quinha. Assim, ficava mais fácil gravar os relatos dele. Um dia, perguntei a ele como havia despertado a vocação para o sacerdócio. Ele me respondeu: eu fiz um encontro de jovens intitulado Semente, há 30 anos. Depois desse encontro, nunca mais faltei a uma missa aos domingos. Fui para a minha capela, lá na Lajinha, a capela de Santa Luzia, para ver quem mais precisava da minha ajuda. Fui ajudar na catequese. Vi que não tinha grupo de perseverança. Então, junto com o Tônio, da Comunidade Jesus Menino, formamos um grupinho de perseverança que chamamos de Clubinho de Jesus. As reuniões eram aos sábados. Teve um sábado que bateu o recorde. Eram mais de 120 crianças conosco. Fizemos jogos de futebol e assim fui participando. Não sei que visão foi essa que me deu. Eu fui olhar a paróquia
Constatei que só havia grupos de jovens na minha comunidade, na matriz. Nas outras comunidades ligadas à paróquia não tinha. Aí eu fui falar com o padre. Perguntei se ele queria que a gente ajudasse a montar grupos de jovens nas outras capelas. Como ele aceitou, eu comecei a ajudar na criação desses grupos. Isso foi crescendo, aumentaram os compromissos e foi atrapalhando meus estudos. Comecei a pensar, nossa, as minhas notas, estou ficando reprovado em algumas matérias. Eu tenho que decidir, ou eu saio para estudar, ou eu largo tudo para ser padre. Comecei a conversar com o reitor do seminário. Fiz encontros de descoberta vocacional. E por participar muito da igreja, cresceu uma paixão muito grande. Aí eu não tive como voltar. O barco estava no alto mar, não tive a ventania, não tive. A ventania era muito forte, não tive como voltar. Entrei no seminário depois de pensar. O padre Jacques entrou em 1979. Aquilo deu uma sacudida, porque ele ficou sabendo das coisas do seminário. Começou a levar para a paróquia. Convidou a gente para participar das atividades de lá. Fomos conhecer o seminário, participamos de encontros e aí a paixão foi aumentando. Em 1982, entrei para o seminário. Tive 7 anos de formação, 3 de filosofia, 4 de teologia. O curso de filosofia fiz no próprio seminário. Saía do quarto, entrava na sala de aula. Em teologia, eu cursei no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Descia de Kombi de segunda a sexta. Como professor, tive Dom Estevão, Dom Emanuel, Dom José, Dom João. Fui ordenado em 1988, em 11 de dezembro. Farei 20 anos de sacerdócio. Depois de ordenado, fui trabalhar 1 ano em Magé, depois 2 anos em Teresópolis, 8 anos em Correias, 3 anos e meio no Itamaraty, quase 2 anos na Catedral. Agora já estou com 1 ano e meio liberado pelo bispo para trabalhar nas pastorais sociais. Pastoral da criança, pastoral do povo de rua, pastoral da sobriedade, pastoral da AIDS, pastoral carcerária, e já está se formando a pastoral do idoso, pois está crescendo o trabalho com a terceira idade, que pela CNBB faz parte desse grupo de pastorais sociais. Esse depoimento foi acolhido em 2008. Então, esse depoimento que a gente acabou de ler foi o depoimento do padre Quinha de como ele entrou para o sacerdócio, né? Se de repente a pessoa não entendeu direito o que era o depoimento. Esse depoimento foi do próprio padre Quinha, contando como foi que ele começou na vida cristã, como foi que ele se ordenou padre, tá bom? Deixar isso esclarecido. Gente, eu vou parar a leitura aqui num instantinho, tá bom? Então a gente recomeça do capítulo 3 e assim começou, que conta a história de como começou a trajetória dele, tá bom? E então eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Eu espero que até aqui vocês tenham gostado do livro, também estou gostando. E eu espero que vocês gostem também. Deixe seu like, seu comentário, o que você está achando da leitura do livro, tá bom? Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. E a gente recomeça do capítulo 3 e assim começou. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus. Obrigada. Até a próxima leitura e beijos. Boa noite, amigos. 16 de março de 2025, domingo. Hoje é um dia importante, né? Teve manifestação no Rio, né? E esse tipo de coisa. Bem, esse é o canal Leitura Interativa. Eu sou a Ana Lúcia, muito prazer. E esse é um canal de leitura que você lê o livro enquanto você faz uma outra coisa. Você escuta o livro enquanto você faz alguma coisa, como era no rádio antigamente. Então, o livro que nós estamos lendo se chama Tragam a Túnica Nova, de Atualpa A.P. Filho. Depoimento de irmãos acolhidos pela Pastoral de Rua e Oficina de Jesus, obras do Padre Quinha. Então, capítulo 3. E assim começou. Em um outro momento, tive a oportunidade de perguntar ao Padre Quinha como havia iniciado esse trabalho da Oficina de Jesus. Ele falou: sempre me preocupou muito o irmão perdido na rua, antes mesmo de ser seminarista. Depois, no seminário, eu pensava em trabalhar com jovens na pastoral da juventude, ser seminarista nas comunidades.
Depois de padre, voltou muito forte ao coração esse incômodo de ver o homem na rua, o irmão na rua, as pessoas perdidas na rua. Um dia, celebrando uma missa na igreja de Correias, tocado pelo evangelho, convidei os jovens para irmos às ruas, dar um giro na cidade, para tentar saber o porquê de tantas pessoas vivendo nas ruas, tentar conversar com as pessoas que estão morando nas ruas, e assim começamos. Em outros dias, voltamos às ruas, levando lanche e conversando com os irmãos. Mas quando eu voltava para casa, ficava um vazio. Aquilo não preenchia, não atendia o meu desejo de ajudar o irmão. Através dos diálogos que tínhamos com os irmãos que estavam nas ruas, percebi que a maioria deles estava ali por causa da bebida. Ela é que havia jogado aquelas pessoas na rua. A partir dessa constatação, pensamos em fazer um encontro para eles, um encontro entre eles mesmos, um encontro com Deus, ou até mesmo copiando algumas coisas do Cursilho, levando pessoas para dar palestras com momentos para reflexão. Consolidada essa ideia, passamos a preparar esse encontro. Lembro que falei assim para as pessoas que estavam reunidas. Esse é um grande desafio. É como se nós fôssemos para um ferro velho onde os carros estão condenados por perda total. O desafio será pegar o carro e refazê-lo, torná-lo novo. Só que, em se tratando de pessoas, esse desafio é bem maior, muito mais difícil, pois não iremos trabalhar com máquinas, mas com pessoas. E para realizar esse trabalho, precisaremos de muito carinho, de muita união, muita dedicação para que o mecânico do céu possa aparecer, possa atuar entre nós e realizar a sua obra. Isso que eu falei foi na primeira reunião. Na segunda, o pessoal que estava preparando o encontro chegou primeiro. Eu celebrava uma missa em uma comunidade. Quando cheguei, as pessoas falaram para mim: Padre, escolhemos um nome, Oficina de Jesus. Eu disse: Meu Deus, que nome, que responsabilidade. Vi que era um nome muito abrangente, poderia envolver a família, as crianças, a saúde, enfim. O desafio era maior do que a gente desejava realizar. Primeiramente, o nosso esforço estava concentrado no propósito de tirar o irmão da rua. Porém, encontramos obstáculos que não esperávamos, pois há pessoas que querem permanecer nas ruas, não querem sair, preferem dormir, comer, ficar na rua por estar escravizadas pelo vício. A maior parte das pessoas que está na rua tem o vício do álcool e, por estar escravizada, não tem consciência de que precisa, portanto, do que precisa. Portanto, é necessário um período na sobriedade para voltar a pensar na própria vida e reestruturá-la. Parece que na rua ele não projeta nada em termos de futuro. Por isso que a oficina de Jesus não fica naquele lema: se você quer parar de beber, o problema é nosso. Mas se você quer parar de beber, o problema é nosso. Mas se você quer continuar na bebida, o problema é seu. Nós queremos entrar naquela consciência, conscientizá-lo de que o melhor para a vida dele é a sobriedade. Quando a pessoa está escravizada pelo vício, não consegue saber o que é melhor para ela. É claro que a pessoa que busca ajuda por vontade própria tem maior êxito, é mais fácil ajudá-la. Mas a pessoa que no estágio em que se encontra não consegue dar esse primeiro passo. Por isso, é preciso carregá-la pela mão, através do carinho, do amor, com paciência, obtém-se a confiança dela. E por amizade, por afinidade, pela perseverança, é que se consegue que ela veja na sobriedade uma alternativa de mudança, uma luz para a sua própria vida. Essa é uma característica do trabalho da oficina de Jesus. Ir até o irmão que está precisando de ajuda, não ficar esperando que ele venha nos procurar. Tem irmão que está na sobriedade e que acompanha uma missa numa comunidade. Daí a gente vai visitar uma família, visita um doente, visita um grupo de jovens. Depois de vivenciar tudo isso, chega para mim, padre, isso que é vida, eu nunca vivi isso. Muitos já perderam esse convívio familiar, se sentem fora da sociedade, sem nenhum vínculo afetivo. As pessoas que se envolvem com a bebida e nem se dão conta de que estão se tornando um alcoolista. Hoje há muita facilidade para abrir um bar, uma birosquinha para vender bebida. Às vezes acontece o seguinte: a pessoa trabalha um certo tempo em uma firma, depois é demitida. Sem muita alternativa, a pessoa pega aquele dinheiro da indenização e abre perto ou na frente de casa um negócio para vender bebida. Vários botequins começaram assim.
Em certas comunidades há várias biroscas que só vendem bebida e muitos jovens desempregados começam a frequentar, a ficar na porta de bar e assim vão se envolvendo com o álcool e outras coisas. Há também quem começa a beber nas diversões, nas comemorações, depois de uma partida de futebol e não percebe que tem uma tendência ao alcoolismo. E à medida que se envolve com o álcool, a vida começa a mudar. Perde o emprego, perde a família, a dignidade, tudo fica em segundo plano. E quando está nessa situação, não consegue mais voltar sozinho. Às vezes não reconstrói mais a família, por exemplo. As pessoas o abandonam. A esposa vai embora, leva os filhos. Quem ainda vai aguentar até o último fio de vida é a mãe. Mesmo quando ela já não pode mais pegar o filho na rua, fica em casa sofrendo, sofrendo, esperando, rezando. Por essa descrença, essa pessoa envolvida com o álcool ou com as drogas tem dificuldades para voltar ao mercado de trabalho. Raras são as pessoas que acreditam na reabilitação dele. Até mesmo as sequelas que ficam são obstáculos para arrumar um emprego. Resgatar o que já foi perdido é difícil. É preciso ter muita perseverança. Mas há muitos casos de reconstrução até mesmo da família. Por exemplo, posso citar um caso de um rapaz que já dormia na rua e foi acolhido no sítio. Depois de 5 meses, não tinha recebido nem visita. Um dia eu até estava lá, graças a Deus, para ver isso e agradecer muito. Apareceu a esposa com a filha. Chegou assim e falou para ele: Pintei a casa, pintei o nosso quarto e viemos te pedir para voltar para casa. Ele voltou e já tem mais de anos que está em casa, trabalhando, voltou a ficar bem com a família. Para que um jovem não venha cair no vício, é preciso ter maior participação dos pais. Eu digo participação minuciosa. Acompanhar cada comportamento diferente, estranho, que o filho apresente. É preciso que os pais estejam mais próximos dos filhos. É preciso acompanhá-los, não só com proibições, broncas, repressões. Às vezes, a própria mudança de comportamento dos pais ajuda. Por exemplo, para parar de levar bebida para dentro de casa, mesmo em festas importantes. Se for preciso que tem que renunciar. Os pais devem descobrir o problema antes do envolvimento do filho. Essa palavra envolvido revela que a pessoa está enrolada, encrencada. Por isso que os pais devem descobrir isso antes. Essa atenção deve ser permanente. Às vezes os jovens procuram a bebida para chamar a atenção da família. O ato de chegar bêbado em casa é uma forma de ser notado, quer aparecer, ser visto, e também pode ser identificar uma busca de prazer, prazer, prazer. E isso parece não ter fim. Por isso que algumas igrejas, mesmo em festas de padroeiros, estão evitando vender bebidas alcoólicas, pois são muitos adolescentes bebendo, e o problema do alcoolismo é grande. E pega mal para a igreja ficar vendendo bebida, é uma contra-testemunho. Um dia fui a uma escola fazer uma palestra. A diretora colocou em uma sala maior 3 turmas. Eu comecei a falar um pouquinho da história da oficina de Jesus, dessa vontade de tirar o irmão da rua por causa do frio, do sofrimento. Através disso, descobrimos que no fundo havia o alcoolismo. E fui contando que também perdi parentes por causa da bebida. Assim, hoje vejo como um desafio, quase uma missão de Deus, ajudar essas pessoas a se libertarem do vício do álcool, principalmente. Então eu comecei a falar dos problemas do álcool na família. De repente, os alunos começaram a levantar o dedo para falar. E olha, contaram casos e mais casos. Quase todos queriam contar histórias de alcoolismo com morte na família. Depois que encerramos o bate-papo, os alunos desceram, mas teve um menino que foi o último a descer. A professora se aproximou de mim e disse: Esse menino que saiu assim, meio tristonho, há 4 meses perdeu o pai por causa da bebida, cachaça mesmo. A oficina de Jesus também se dispõe a ir às escolas para contar a nossa história, falar do nosso objetivo, dar testemunho, para conscientizar pessoas que com o vício podem destruir tudo. A pessoa perde a família, o emprego, a dignidade, a autoestima. Hoje temos mais de 100 homens acolhidos e alguns não temos como devolver. Eles não têm família, não têm ninguém. Nós temos uma quantidade. No abrigo municipal há também um número grande e ainda tem muita gente na rua por causa do álcool e das drogas. Esse trabalho de tirar a pessoa do vício, do sítio, se dá também pela prática religiosa, que é muito importante, ajuda na autoestima. O encontro com Deus leva a uma viagem interior, até mesmo ao arrependimento. A pessoa precisa mudar a sua própria história.
Eu falo para eles que precisam mudar. Muitos deles, se tivessem morrido ontem, seriam enterrados hoje esquecidos rapidamente. E nós rezamos muito juntos nesse sentido de criar uma nova vida com a presença de Deus. Os que retornam mais rápido para a família, para o trabalho, para a sociedade, são os que continuam com uma prática religiosa, indo à missa ou ao culto, ou aos encontros de oração. Estes dão mais testemunho de sobriedade. E quando não é a religião, eles buscam grupos de mútua ajuda. A Pastoral da Sobriedade, o AA, Alcoólicos Anônimos, tem ajudado muito na perseverança. Eu vejo que o maior desejo da nossa alma é essa união com Deus. Quando eu vejo um jovem com um comportamento diferente, por exemplo, com o cabelo pintado de um lado, do outro raspado, com a orelha cheia de brincos, tudo isso mostra um desejo de Deus, uma alma sedenta, de uma vida nova, uma união especial com Deus. Não é um Deus assim pertinho, mas um Deus presente e transbordante na alma. Quando nós conseguimos falar de Deus para eles, conseguimos levá-los a uma viagem interior, ao arrependimento, à confissão. E nós temos que acompanhar, porque há muita destruição no passado que não tem mais como reconstruir. Eu costumo dizer assim: se você vive 60 anos fora da vontade de Deus, em 6 meses você vai ser esquecido. Mas se você vive 6 meses na vontade de Deus, vão levar uns 60 anos para te esquecer. Como eu disse, foi conversando com os irmãos na rua que conseguimos mobilizá-los para o primeiro encontro da Oficina de Jesus. Foram 72 irmãos, 66 homens e 6 mulheres. Foi uma experiência incrível. Nós não estávamos preparados para os fatos inesperados que ocorreram naquele dia. Irmãos com apenas 8 horas de sobriedade começaram a ter crises convulsivas. Tivemos que sair às pressas com alguns deles para o hospital por causa das crises de abstinência. Nesse primeiro encontro da Oficina de Jesus, o mecânico do céu veio e consertou vários corações. Eu costumo dizer que ele consertou até o padre. Passei a me sentir mais padre, mais humilde. Depois desse encontro, passamos a nos reunir todas as quintas-feiras na Igreja Nossa Senhora do Amor Divino. É interessante saber que a cada reunião há sempre pessoas novas, até vários membros de uma mesma família. Nessas reuniões, reforçamos a ideia de que o corpo não pode ser o centro da vida de uma pessoa a ponto de deixar a família, o trabalho, a religião em segundo plano. É preciso deixar claro que uma pessoa, quando sai de um sítio da Oficina de Jesus, não está curada, pois o alcoolismo não tem cura. A pessoa sai com uma nova vida, com uma proposta para reconstruir o seu futuro. Portanto, o primeiro gole pode colocar tudo a perder. São as chamadas recaídas. Por isso, a importância de se afastar dos amigos de copo, evitar os botecos e se aproximar de Deus. Nesse momento, a união da família é fundamental. Um dia, falando sobre esse trabalho da oficina de acolher o irmão, eu fiz a seguinte imagem: nós tirando uma pessoa da rua, ajudando uma pessoa necessitada, carente, quem mais se alegra com essa ajuda é a mãe da pessoa que é ajudada. Esse fato eu associei à imagem de Nossa Senhora, se alegrando no céu e comentando com Jesus a sua alegria. Quando eles abrem a janela do céu para olhar, desce sobre nós um raio de luz, que a gente pode assim chamar de carisma. E não sei se é isso, eu não sei se isso é uma grande pretensão. Digo isso porque não se trata de criatividade. No momento, há uma necessidade extrema desse trabalho de acolhimento, de inclusão. Toda vez que há uma necessidade assim, Deus dá um socorro, haja vista a Segunda Guerra Mundial. Naquele período, nasceram vários movimentos com carismas fortes de respostas de ajuda, de socorro ao povo sofrido. Eu acredito que Nossa Senhora sorri quando os filhos dela estão saindo das ruas, e com isso a mãe se alegra. É sempre assim. Quando se ajuda um filho, a mãe se alegra. É por isso que o nosso primeiro sítio tem o nome de Nossa Senhora do Sorriso. Quando o céu se abre, cai um raio de luz. Veja o caso de São Francisco de Assis, o pai querendo que ele assumisse toda uma estrutura de poder e um raio do céu, tum, naquele momento, caiu sobre aquele jovem. A luz do céu invadiu aquela vida, tomou conta daquele jovem. Ele tirou a roupa, para não ter mais nada com aquela vida velha. Fez um hábito em forma de cruz, vestiu e nunca mais tirou.
passou a ter uma vida nova em Cristo. No fundo, a Oficina de Jesus é uma instituição de Jesus, onde dois rapazes totalmente sem criatividade, conversando, partilhando a dor do irmão, partilhando o sofrimento, partilhando como ajudar, de repente, ouve uma voz e dizem assim: vamos fazer um encontro para eles. Eu sempre fiquei encantado, sempre me chamou a atenção o fato de pessoas ajudarem os pobres. E o Zeca, há muito tempo, já levava as pessoas para a casa dele, uma casa que ele estava mobiliando para casar. Às vezes o Zeca pegava um pobre, levava para essa casa, dava banho, dava roupa e deixava-o na casa, porque aquele pobre não tinha para onde ir. Eu estava visitando os irmãos na rua e o Zeca fazendo esse trabalho de acolhimento. Assim, nos encontramos. Entre nós dois havia essa presença viva de Jesus, uma espiritualidade. E dessa espiritualidade surgiu a oficina de Jesus. A criação da oficina não ocorreu como algo burocrático, com regimento, contrato com firma reconhecida em cartório, com corte de fita na inauguração. A oficina surgiu assim, de forma simples, porém com muito amor ao irmão necessitado. E por esse trabalho, que já tem 12 anos, 24 anos hoje, a existência, eu disse que teríamos que celebrar uma missa para agradecer a Nossa Senhora, para aprendermos a não represar as graças. Não podemos colocar as nossas vaidades, as nossas ansiedades, nossos sofrimentos em primeiro plano. O que deve prevalecer é a vontade do Pai. Não podemos represar as graças que estão sendo derramadas por intercessão de Nossa Senhora das Graças. Como forma de agradecimento pelas graças recebidas, colocamos o nome de Nossa Senhora das Graças no segundo sítio que conseguimos. Hoje, só temos que agradecer, porque durante esse período as graças recebidas foram abundantes. Quando estávamos discutindo o nome do primeiro sítio, alguém me falou que deveria ser Sítio do Sorriso e fez até um desenho, mas eu não concordei e disse que seria Sítio Nossa Senhora do Sorriso. Depois, pensando bem, achei que o sítio deveria se chamar Sítio do Sorriso de Nossa Senhora, porque ali vejo mães muito alegres, vi mães voltando a sorrir, vendo o filho na sobriedade. Uma vez ouvi de uma mãe: pensei que ia morrer sem ver o meu filho parar de beber. Essa alegria é algo que fascina, por isso não podemos reter as graças. Lembro que no tempo de criança, soltando pipa, página 36, gritava para ouvir o eco na montanha. Às vezes eu penso que ocorre o mesmo lá no céu. Nossa Senhora sorri lá no céu, e o eco ressoa aqui, quando o irmão é acolhido. Isso é uma graça que deve se multiplicar. E durante esses 12 anos, só temos que agradecer por tudo que recebemos. No meio das necessidades, sentimos a presença divina, encontramos respostas entre as dificuldades. Não há dúvidas, Deus está presente na oficina de Jesus. Ele é o mecânico dessa oficina. Depois de ouvir esse depoimento do padre Quinha, fui procurar o senhor José Carlos Pavão, mais conhecido como Zeca Pavão, que foi denominado carinhosamente de Cirineu por Antônio Carlos Tavares de Melo, Tônio, no livro Parábolas de Corações Especiais. Em forma de carta, enviou o seguinte depoimento: